Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, ataque a monumentos nacionais e o revisionismo histórico. Nas últimas semanas, o incêndio contra a estátua de Borba Gato, conhecido bandeirante paulista, reacendeu o debate sobre o papel das homenagens a figuras ligadas à escravidão, ao genocídio indígena e à ditadura militar pelo país, o revisionismo. Para refletir sobre o assunto, nós recebemos Maria Helena Machado, professora titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Ela é especialista em História da Escravidão e do pós-emancipação. Francisco Santiago Júnior, ele é professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Programa de Pós-Graduação em História. O programa tem a co-apresentação do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Também quero dar meu bom dia aos convidados, né, a Maria Helena e ao Francisco, e também a você que está em sintonia com o nosso programa Brasil Cidadão aqui na Brasil Atual. Bom, Franklin, diante do caos que a gente vive aqui no país, nós temos a alegria de uma participação muito importante nas Olimpíadas, é da Rebeca Andrade. É verdade, a Rebeca Andrade, acho que a gente tem que destacar o percurso dela e o valor que ela teve em conquistar as duas medalhas, né? Uma de prata e uma de ouro, né? É uma menina que começou muito cedo, aos 9 anos, ela é de Guarulhos, aqui de São Paulo, se mudou para Curitiba aos 9 anos, para poder treinar melhor, né? E um dado interessante, ela já passou por 3 cirurgias no joelho, então você veja o grau de resiliência, né, e de forma de luta dessa menina para conquistar essas medalhas, muito valorosas. E também, claro, não podemos esquecer dos outros brasileiros, também, por exemplo, o Ítalo Ferreira, né, que foi o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha em surf, né? Então, são todos os nomes de brasileiros que lutam muito todos os dias para conquistar o seu lugar de destaque, realizando os seus sonhos. Vivemos na era digital, Franklin, mas ainda a extrema-direita pede o voto em papel. Como é que pode? É terrível, né, Jorge? A gente parece que engatou a marcha ré e está voltando no tempo, né? Esse pessoal, na verdade, o que eles querem é por puro oportunismo, né, Jorge? Eles sabem que com o voto de papel, nós que cobrimos, eu cobri a eleição no voto de papel, a gente sabe que é muito fácil manusear, trapacear, né, roubar as eleições, para falar o português claro. Então, a gente que está embutido nisso, né, nesse voto de papel, é uma tentativa de fraudar as eleições. Hoje, se há possibilidade, é infinitamente melhor do que com o voto de papel. Nosso atraso tem hora para parar? Essa que é a questão, né, João? Acho que o povo tem que se mobilizar para dar um break em todo esse atraso, seja nas vacinas, né, nos negacionistas, seja em uma série de coisas. Acho que o programa de hoje tem muito para a gente aprofundar nesse break dessa falsificação histórica que as pessoas estão tentando fazer. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. E agora eu vou cumprimentar os nossos convidados. Bom dia, Maria Helena, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e discutir um tema tão candente, importante nesse momento, que está mobilizando todo mundo. Francisco, muito bom dia, seja bem-vindo ao Brasil Cidadão, você falando direto de Natal. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Maria Helena, é um prazer estar aqui com vocês e debater um tema tão importante e tão instigante, e que atiça as pessoas a pensar sobre o que é o nosso passado, o nosso país. Exato. Obrigada pela oportunidade. São Paulo é a cidade das homenagens. As aldeias do Jaraguá, por exemplo, fazem divisa com a rodovia dos Bandeirantes, juntamente com a rodovia em Anguera. Ou o Diabo Velho, em Tupi-Guarani, apelido compartilhado por 2 bandeirantes, pai e filho. Até mesmo a sede do governo do estado é uma homenagem aos sertanistas, o Palácio dos Bandeirantes. Os Bandeirantes são uma construção da entidade paulista. É por isso que é muito difícil a gente abrir mão desses símbolos, Maria Helena? Olha, é assim,
esses símbolos foram construídos, eles não são naturais, né? Os bandeirantes nem se chamavam bandeirantes quando atuaram no século XVII e início do século XVIII, primeiro quartel do XVIII, né? E eles eram chamados de paulistas, eram uma gente pobre, mameluca, né? Que por falta de oportunidade se enfiava pelo sertão, capturava índios, se escravizava, buscava metais, etc. O bandeirante é uma construção do final do século XIX, século XX, e ela reflete uma nova construção de São Paulo no pós-abolição, sobretudo. Ela começa antes da abolição da escravidão, mas ela reflete a problemática do fim da escravidão. Por quê? A província de São Paulo, na época, o estado de São Paulo, era coalhado de escravos africanos e seus descendentes. E no processo de abolição, São Paulo começa a engendrar um mito de que São Paulo é branco, né, com os imigrantes, e a ideia é de um índio, que seria a nossa raiz paulistana e paulista, um índio bom, o índio tupi, né, que se opunha ao tapuia, de língua travada, antropófago, que era uma mentira, porque os índios chamados tapuias não eram antropófagos, e essa construção romântica de um índio perdido, já extinto, né? Porque São Paulo também está matando, no fim do 19, no início do 20, está matando os cangangues no oeste paulista. Mas é aquele índio idealizado, que seria a nossa raiz, que ele é branco, ele é desenhado, né? A imagem dele é um índio romântico, branco, e que então, inclusive, você tem, por exemplo, o Alfredo Ellis, que foi um grande ideólogo disso, dizendo que os negros em São Paulo não sobreviviam, porque era terra alta, eles tinham o nariz muito achatado, entrava muito ar frio, dava pneumonia, sabe? E que eles morreram. Então é daí, e essa questão do capitalismo, do nascente capitalismo, que vai construir a imagem de São Paulo, a locomotiva do Brasil. Né? Essas duas coisas, e no quarto centenário se cristalizam essas imagens que a gente tem por aí. Então, Francisco, desde sempre, São Paulo desenvolve a exclusão, né, de negros e índios na sua história. Sim, desde sempre. E eu diria que não é São Paulo. Na verdade, todo o Brasil se desenvolve a partir desse processo muito longo de exclusão, de um processo de matança generalizada de comunidades indígenas, né? Povos que eram donos dos seus territórios e que o colonizador português e seus descendentes não reconheciam como coproprietários da terra. Então, no final das contas, assim, quando você pensa o que acontece com as comunidades indígenas nacionalmente, ou também com os povos escravizados que chegam da África, né, no final das contas, nós temos uma sociedade que ela é marcadamente desigual, continuou desigual e com um processo republicano, né, quando a gente se torna esse Brasil parecido com o que a gente está vivendo, embora eu acho que a gente vive um Brasil bem diferente em alguns sentidos, né, a exclusão continua estabelecida entre nós, né? Porque as comunidades indígenas, como também os descendentes dos povos escravizados, eles não são igualmente incorporados no desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, em termos de capital, o que eu estou chamando aqui de capital, tanto as riquezas de conhecimento, quanto riqueza educacional, quanto riqueza econômica, a distribuição é muito desigual. Isso se reflete nos monumentos. Os monumentos, em geral, são sempre fundados pelas elites brasileiras, essencialmente elites brancas, em referência, acima de tudo, a homens. Então, ela é brancocêntrica, ela é patriarcal, né? E ela acima de tudo, uma celebração de um certo legado colonizador, porque as nossas elites sempre se entendem como descendentes dos europeus.
Então, dizer assim, olha, eu pareço com esse... Até o modelo de monumento, como as estátuas equestres, né? Ou então essas figuras sob pedestais, tudo isso, no final das contas, são modelos de iconografia, são modelos da estatuária europeia, né? Que é no século XIX que os europeus começam a remobilizar as estátuas para promover a comunidade nacional, promover a nação. Eles estão fundando a nação. Em São Paulo acontece de um jeito, no Rio de outro, né? Na Bahia, no Pernambuco, de outras formas, mas no final das contas a tendência é muito parecida. Daí a importância, Maria Helena, do ato contra o Borba Gato, para reacender essa história, né, que é feito pelas elites, né, de cima para baixo, né, do interesse das elites. Esse ato contra o Borba Gato é fundamental para a gente voltar a discutir o tema. Assim, quer dizer, o Borba Gato, vamos entender bem, o Borba Gato não é uma estátua do século XVIII. Ele é da 1961, se não me engano, né? Construída aqui. E ele, assim, se o pessoal tivesse ido destruir a Casa Bandeirante, que tem lá na cidade universitária, era outra coisa, porque aquilo é uma casa que é remanescente do início do século XVIII, ela representa uma técnica de taipa de pilão, ela também não foi de um bandeirante, né? É só uma ideia. Mas ela é um monumento histórico. O Borba Gato é um monumento histórico da década de 1960, e ela foi construída com o fim de enviar uma mensagem, né, do quarto centenário do São Paulo dominante, daquele homem armado enorme, né, que se sobrepõe a tudo. E, além de tudo, ela não é uma obra de arte propriamente dita, porque, em termos estéticos, ela também fica a dever, né, para dizer o mínimo. É o símbolo do mau gosto, né? Vamos ser elegante. Então, assim, na verdade, no momento em que o pessoal vai lá em Botafogo, ele não está destruindo o Borba Gato, ele está adicionando uma camada de interpretação histórica a um tipo de discurso que não diz, que não é mais adequado para o século XXI, nem no Brasil, nem no mundo. Nós temos, em todo o mundo ocidental, grandes manifestações contra o racismo. Isso mostra a importância do ato realizado ali. E, portanto, ele é um ato simbólico que adiciona uma... Agora a gente vai passar pelo Borba Gato e ver o chamuscado e lembrar que, em algum momento, é um contradiscurso. Isso é muito importante. As pessoas têm, assim, pavor, é vandalismo, não podemos destruir. Ora, o pessoal pegou aquelas casas de 1920 da Avenida Paulista, que eram mansões dos donos da cafeicultura, e destruíram para fazer prédio. Ali podia, claro que aquilo é uma manifestação do poder das elites, mas podia ter sido reinterpretado, virar um centro cultural, ser um negócio socialmente compartilhado. Mas você sabe, Maria Helena, a Heloísa Londrina, nossa ex-prefeita, de alguns anos atrás, ela ia tentar fazer da Casa dos Matarazos um centro cultural. Ele imediatamente, numa noite, destruíram aquele palácio. Eu lembro disso. E ninguém falou nada. Agora, o Borba Gato está lá, vamos dizer, não enfeitando Santo Amaro, né, há 50 anos, e as pessoas ficam apavoradas, como se a história estivesse sendo destruída. A história não está sendo destruída, porque a história, para ser contada, está lá no arquivo. Você vai lá, você pega os documentos, você lê, está tudo lá. Você pode tirar o Borba Gato, a história dos chamados bandeirantes continua sendo possível de ser escrita. Olha, agora eu quero, antes de ouvir a opinião do Francisco, eu vou chamar a Rádio ONU, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: o racismo prejudica a proteção às vítimas de tráfico humano.
Alerta relatora. A letra direto de Lisboa tem as informações. A relatora das Nações Unidas sobre o tráfico de pessoas está alertando para o fato de que as vítimas deste crime não estão sendo protegidas e estão sofrendo com o racismo e a xenofobia. Segundo Siobhan Mullally, ao invés de serem identificadas como vítimas de uma séria violação de direitos humanos, essas pessoas estão sendo detidas, presas e sem receber assistência ou qualquer tipo de proteção. A especialista explica ainda que muitas são forçadas a retornar aos seus países de origem porque sofrem discriminação racial nas fronteiras. Ao mesmo tempo, a relatora denuncia que os traficantes continuam operando de forma ilegal e na impunidade. Mullally faz um apelo para que todos os setores, incluindo o setor privado, implementem com urgência ações de combate ao racismo e à xenofobia nas fronteiras, nos locais de trabalho e também nas operações humanitárias. Ela também afirma que o racismo, a xenofobia e a discriminação contra grupos minoritários e povos indígenas estão na raiz do tráfico humano. Mullally destaca que, principalmente as crianças, não estão recebendo a proteção adequada. Segundo ela, o ciclo de tráfico e de exploração segue com impunidade, com as crianças vítimas do tráfico humano sendo tratadas como migrantes irregulares, sujeitas a processos criminais e tendo até a sua credibilidade e idade questionadas. A relatora da ONU lembra que as ações de combate ao tráfico humano precisam ir além do estereótipo perigoso da vítima ideal, que acaba deixando muitos sobreviventes sem a devida proteção. Segundo a relatora, pela Lei Internacional de Direitos Humanos, todos os países têm a obrigação de eliminar todas as formas de discriminação a todas as vítimas, sem exceção. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre o revisionismo histórico e ataque a monumentos nacionais, com a professora Maria Helena Machado, da Universidade de São Paulo, e o Francisco Santiago Júnior, que ele é professor de História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Antes de chamar o Francisco, quero te ouvir rapidamente a respeito do que nós estamos falando. É oportuno, né, esse ataque ao Borba Gato para reacender essa discussão e provocar um revisionismo histórico a respeito dos nossos monumentos nacionais. Sim, é muito oportuno, principalmente porque se a gente pensa o que tem acontecido no Brasil no último ano e meio, quer dizer, nós vivemos numa profunda pandemia, né? O processo de vacinação está caminhando, só que a pandemia atingiu de uma forma desigual toda a população mundial. Quem podia, por exemplo, ficar em casa e fazer todos os processos de resguardo sanitário, pôde ter um determinado tipo de vida. Então, quem não podia, continuou à mercê de todas as desigualdades sociais, que elas não desaparecem, e também agora um agente externo, um patógeno destruidor, que atualmente matou mais de 550 mil brasileiros. Então, quando você pensa isso, por exemplo, a gente entende parte do tamanho da explosão que foi o assassinato do George Floyd, por exemplo, nos Estados Unidos no ano passado. Né? Isso levou as populações negras e pobres dos Estados Unidos para as ruas, e isso ativou, né, uma onda de questionamento de monumentos internacionais, que agora nós debatemos muito isso no Brasil quando aconteceu, mas agora parece que finalmente atingiu o Brasil numa forma de um ato questionador mais intenso, né? E isso é muito, muito legal, muito importante da gente imaginar, quer dizer, você não queima o Borba Gato porque você está queimando o passado, você queima a permanência do racismo e da desigualdade no presente, né? Tem uma coisa meio substitutiva, claro, né? A figura histórica do Borba Gato é atacada. Sim, mas a figura histórica é sabido desde sempre o que o Borba Gato fazia. Só que a sociedade brasileira aceitou, na passagem dos anos 50 para os anos 60, que dá para você criar uma homenagem a um sujeito que ele é um massacrante de populações indígenas e ele é um civilizador. E hoje isso não é mais aceitável, porque a ideia de civilizador está em questão. É por isso que o ato é importante. A gente repensa o nosso passado. A gente pensa qual é o passado que a gente quer no presente. Franca, antes da gente falar do momento EDS e da nossa enquete, eu gostaria de repercutir com você algo que estava passando aqui, eu me lembrei agora. O comandante, né? Foram vários autores ali que botaram fogo na estátua do Borba Gato, mas dois deles, por exemplo, estão presos e a justiça negou soltura.
hoje nós temos, no momento, a violência de Estado e grupos de extrema-direita na internet praticando uma violência incrível, ameaçando pessoas, estão soltas. Quem fez um ato pacífico continua preso porque a justiça decidiu que ele deve ficar lá. Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte forma, João, acho que a elite dominante, né, ou chamada elite, né, pessoas que preferem não chamar de elite, mas enfim, como é usualmente chamada a elite dominante, ela procura impor a sua visão de mundo, né, e não permite que os outros apresentem uma visão alternativa. Então, o que acontece aí? Claramente, quem domina o aparato estatal brasileiro quer impor essa visão e não permite que o outro se manifeste, né? É como quem diz, as pessoas choram a estátua queimada do Borba Gato e não choram a agressão que acontece todo dia nas periferias das grandes cidades, com centenas de pessoas morrendo da forma mais brutal possível, seja pelas forças policiais, seja pela própria violência econômica que joga essas pessoas a estarem combatendo ou sendo vítimas do crime generalizado. É terrível que isso exista, mas acho que é isso que acontece, é o Estado se impondo acima da sociedade, como deveria estar para servi-lo. Muito bem. E no nosso momento ODS, você vai falar da meta 8. Exatamente. 17 objetivos? O ODS é o momento que fala dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU, uma agenda que é muito importante, que todos os países deveriam e devem seguir, né? Nesse objetivo número 8, essa meta número 8, no caso 8.7 aqui do Brasil, nós devemos buscar o quê? Que até 2025 devemos erradicar o trabalho em condições análogas à de escravo, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil, e principalmente nas suas piores formas. Essa é a meta 8, nós temos que trabalhar para isso. E, Joel, também gostaria de falar sobre as nossas enquetes. A cada programa que nós apresentamos aqui na Brasil Atual, nós realizamos uma enquete sobre o tema do programa. E o tema que nós fizemos para o programa de hoje, a questão que nós apresentamos na nossa enquete é: você acha que monumentos que homenageiam escravocratas deveriam ser removidos? E o resultado foi bastante esclarecedor dessa nossa enquete. 87% disseram que sim, que esses monumentos deveriam ser removidos, né, de onde eles estão. Por quê? Porque eles representam, como tanto a Maria Helena e o Francisco estão colocando, né, visões ultrapassadas de um mundo que ficou lá para trás, que lá poderia fazer algum sentido, né, apesar de todas as suas distorções, né, hoje, em pleno século XXI, não fazem mais, apesar de certas correntes ainda quererem que essas visões permaneçam no nosso dia a dia. E eu queria inserir uma questão baseada fundamentalmente na nossa enquete, que é a seguinte: a maioria das pessoas, está claro aqui, que querem que sejam removidas. Eu acrescento, elas deveriam ser, na visão de vocês, da Maria Helena, do Francisco, além de removidas ou destruídas efetivamente. Ou o ideal seria que elas fossem removidas para um local e fossem ressignificadas de uma forma didática, até para as novas gerações entenderem que o que foi feito de errado lá no passado, para que isso não permanecesse no presente e nem fosse repetido no futuro. Maria Helena. Então, eu acho assim, são muitas questões, né? Mas, assim, vamos falar de uma maneira um pouco idealizada, mas que seria bastante conveniente. Cada monumento é um monumento. Então, o Brecheret, por exemplo, lá no Ibirapuera é um, o Borba Gato é outro, certo? Então, eu acho que cada monumento deveria ser assunto de uma discussão comunitária. É preciso esclarecer, porque não é um mero remover, é o remover cheio de significados. E o resultado pode ser nem remover. O Borba Gato queimado, o Borba Gato ressignificado com, por exemplo, textos sobre quem ele foi, esse processo de construção dessa figura, a questão do massacre indígena, as intervenções populares contra esta agenda, podem significar mais do que o mero remover e deixar o vazio. Porque eu vejo que a nossa população ainda carece de consciência, ela precisa passar pelo processo. Então, o resultado
não pode ser já. O resultado é fruto desse processo social de compreensão. Então, quando o pessoal lá na Inglaterra, em Bristol, né, que era uma massa de gente na rua, protestando contra o racismo, pegou a estátua do Edward Colston, grande traficante de escravos, e o benemérito de Bristol, construiu escolas, hospitais, pegou e jogou no rio, foi um ato coletivo assistido por uma multidão com um significado enorme. Então, nós temos que criar processos, trabalhar para que esses processos ocorram. O que vai acontecer com o monumento é caso a caso, sabe? Alguns podem ser destruídos, outros podem ser colocados em museu, se bem que tem um monte de museu que não vai querer. Outros podem receber um monumento ao lado, que é uma contranarrativa, e aí com textos você explicita. Então, não é simplesmente remover. Eu acho que o objetivo não é esse. O objetivo é a consciência da construção, porque a estátua não é meramente história, ela é uma narrativa de uma certa história. Tirar o monumento e não ter consciência dessa narrativa não muda nada, né? Verdade. Francisco, eu quero te ouvir a respeito da pergunta do Frank e acrescento mais uma. Como é que pautar esse debate no atual cenário? Então, veja, eu concordo com a Maria Helena que cada caso merece a sua própria solução, né? Por quê? Porque cada monumento pode suscitar uma reação ou múltiplas reações das pessoas. Frequentemente, quando as pessoas debatem sobre os monumentos, elas dizem: esse monumento silencia, ou ele apaga o passado, ou ele é invisível para a população brasileira. Para quem que a gente tem que começar perguntando, para quem que eles são invisíveis? Talvez para a gente, ou para algumas pessoas, que naturalizaram a presença deles ali. Para comunidades indígenas, ou, por exemplo, para pessoas afro-brasileiras, pessoas negras, necessariamente não. Boba Gato, como outras figuras, são figuras ofensivas. E aí cada lugar ou cada grupo monumental pode pedir por uma resolução. Então, por exemplo, em New Orleans, como em Charlottesville, nos Estados Unidos, a coisa foi conduzida na forma de um debate nos conselhos municipais que decidiram pela remoção das estátuas. Isso. O prefeito de Charlottesville, por exemplo, era contra a remoção. Ele achava que tinha que fazer uma instalação na estátua do General Lee, o confederado, para fazer com que aquela estátua gerasse outra narrativa. Tinha que haver monumentos em confronto, se vocês preferirem. Mas a ideia do prefeito foi derrotada. Em 1991, a cabeça da estátua da Joséphine de Beauharnais, que foi esposa do Napoleão e que é da Martinica, no Caribe, ela foi decapitada, a estátua foi decapitada, a cabeça desapareceu, e ela ficou assim durante mais de 25 anos, porque as pessoas decidiram que a maneira de lidar com a memória era com a imperatriz decapitada. Né? É o que a Maria Helena está dizendo, por exemplo, quando a gente pensa, e por que a gente não trabalha com a ideia do incêndio já acontecido com a figura do Borba Gato? Será que isso não é a camada de memória que nós precisamos? No leste da Europa, com a queda dos regimes comunistas, as estátuas dos líderes comunistas e ditadores foram todas, em sua maioria, retiradas das praças ou derrubadas. Algumas foram destruídas. Muitas delas passaram a compor parques temáticos, como tem um muito famoso na cidade de Budapeste, que é o Memento Park, que fica a uns 8 quilômetros do centro de Budapeste. Em Moscou, eles pegaram boa parte das estátuas e colocaram num parquezinho bem miudinho, ali do lado de um dos principais museus da cidade. Quer dizer, as soluções, na verdade, são várias. Eu acho que é interessante que elas sejam pensadas a partir de um debate. Eu acho que Maria Helena foi muito feliz quando ela coloca o seguinte: nós temos que conversar a respeito e saber o que a gente quer com a retirada, ou com a remoção, ou com a manutenção desses monumentos. Tem museus, Joel, como você disse, que não vão gostar de receber as estátuas, né?
Por quê? Porque eles pensam que museu não é guarda de coisa descartada, não é lugar para o lixo da sociedade. Mas a gente pode pensar, assim, formas um parque de temático, né? O parque temático é uma ideia... Parques temáticos, né? Interessante. O importante é desenvolver na sociedade esse tema que é fundamental para rever a história. Posso fazer um último acréscimo? Claro. Acho assim, o importante é a gente não cair no calor do momento e achar que a solução ou é o derrubar e destruir, ou é ter ela lá. Porque parece que algumas pessoas estão pensando assim, ou eu não faço nada com ele, ou eu destruo. É a visão maniqueísta, né? Exato. Em vez de construir alternativas, prefere ou destruir ou manter. Em 2020, ações para retirar homenagens a figuras racistas ganharam forças em cidades da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. No mesmo ano, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o doutor em filosofia Silvio de Almeida disse: retirar a estátua é um ato político. Tem gente que chora por estátua, mas não chora quando um negro morre. Então, essa discussão da estátua, tirar ou não tirar, queimar ou não queimar, é importante que ela recebeu também a respeito, por exemplo, do racismo estrutural do país, Maria Helena. Exatamente. Eu acho o Silvio muito equilibrado nas suas ponderações, né? A grande questão é o racismo estrutural e como cada geração tem reiterado ou acomodado, não é exatamente igual, né? Porque a história não tem continuidade, na verdade a história é mudança. Mas cada geração tem reiterado aspectos ou reinterpretado e mantido estruturas do racismo estrutural. Então, essa é a nossa questão, esse é o nosso foco. E quais as estratégias para enfrentar esse que é um dos problemas fundamentais, quer dizer, o trabalho análogo à escravidão, ele vem da onde? Vem de uma história da escravidão. O tráfico de pessoas bebe numa experiência passada de tráfico atlântico, né? Então, nós temos que entender esse processo e não naturalizar assim. Eu já escutei gente falar, mas no passado a escravidão era um sistema que todo mundo concordava e praticava, então você não pode julgar a pessoa no seu tempo. E nem naturalizar um problema grave como esse, né? Sabe como é que... Então, porque no passado isso foi relativamente aceitável, e não por todos, é que hoje nós vamos reiterar isso e continuar justificando. Então, nós temos que trabalhar num sistema de consciência dos significados. E como é que a gente faz isso? Né? Você vai para a sala de aula, só fazendo uma pequena digressão, e muitos livros didáticos, inclusive com excelentes intenções, reproduzem imagens como do Debré, por exemplo, né? Que foi um viajante no início do 19, fez aquarelas sobre a vida dos escravos no Rio de Janeiro, e entre as muitas que ele pintou, reiteradamente aparece do escravo sendo chicoteado, no tronco, enrolado no chão, amarrado. E as pessoas, mesmo com boas intenções, estão aí apenas vitimando e transformando esse escravo num outro em que nenhuma criança quer se identificar. Então, a questão da consciência sobre o racismo, ela é tão profunda, ela é tão séria, que a gente precisa passar por um processo, uma exegese de limpeza disso. A nossa história precisa de uma limpeza. E o colocar para fora tem muita dor para todos. Então, esse processo está começando, ele já começou, mas ele é um processo longo e muito doloroso. É importante, a partir do ato contra a estátua do Borba Gato, trazer o racismo estrutural do nosso país, sobretudo nesse momento, né? Onde as desigualdades ficaram explícitas no país, Francisco.
Sim, e entender que isso não é uma questão das pessoas que se ofendem com as estátuas. Aparece às vezes que, não, na verdade, se alguém se ofende, então a gente retira. Não. A política e a necessidade de uma reestruturação antirracista da sociedade brasileira é um dever de todos os grupos sociais que compõem a nossa sociedade. Nós não vamos construir uma cidadania efetiva entre nós quando a gente achar que o problema do Borba Gato é um problema de comunidade indígena, que o problema de qualquer monumento de traficante de escravizados é um problema de pessoas negras. Não é. É um problema de todos nós, porque, em tese, essa ética são valores da nossa sociedade como um todo. Eles são valores constitucionais, dizendo de uma forma direta, está escrito na nossa Constituição de 1988, que é isso que nós queremos para a nossa sociedade e é isso que as instituições devem proteger. Quer dizer, e aí a gente tem que sair também desses lugares fáceis, quer dizer assim, onde é que está o racismo estrutural? Se reclama, como o Franklin acabou de colocar, você reclama de uma estátua que pega fogo, mas não reclama das matanças generalizadas que acontecem na periferia brasileira. E aí, de repente, estão importando modas estrangeiras. Não estão importando modas estrangeiras. Como a gente estava conversando antes do programa começar, as estátuas de comunidades afro-brasileiras vivem recebendo agressões, pichos, depredações, destruições. Uma estátua daqui de Natal, a estátua de Iemanjá na Praia do Meio, vive recebendo tiros. Vejam que é um ato de você pegar uma arma de fogo e atirar numa figura, né? E se isso não é violência, se isso não é racismo religioso, ainda que por hobby, realmente eu tenho dificuldade de entender o que possa ser. Então, ou nós aceitamos que são questões de toda a população brasileira, de uma ética que tem que ser compartilhada por todos nós, ou nós não vamos conseguir combater o racismo estrutural que atinge todos desse país, só que tem vítimas preferenciais. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros, como Você Sabia? E Você Conhece? Que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Ô Francisco, no bloco anterior você estava falando sobre as alternativas que eram importantes a partir do ato contra a estátua do Borba Gato. Por exemplo, construir monumentos de índios, negros, seria uma alternativa? Seria uma alternativa, sim. A grande questão é se a gente quer ainda esses monumentos. Eu acho assim, Joel, veja só. Construir estátuas nesse formato monumental, que geralmente são figuras maiores ou figuras sobre pedestais, não necessariamente, é uma coisa que a gente herdou do século XIX, né? Porque foi uma forma que o Estado, grupos políticos acharam que eles deviam celebrar o passado e rememorar, construir narrativas públicas de passado, né? Eu fico me perguntando se nós precisamos desse modelo monumental, né? E aí é legal, mas aí tem uma coisa que eu acho muito importante. Por que a gente não ouve as comunidades para saber o que elas querem para celebrar o passado, para rememorar o passado? O que elas precisam? Elas precisam de novas estátuas? Talvez. Então, se for o caso, a gente começa também uma construção monumental de novos monumentos, nesse modelo antigo, né, nesse modelo herdado. Ou a gente pode pensar em outras políticas, né? Eu acho que a gente está aberto a construir novas políticas no diálogo com a sociedade, que é entender esse ponto. Remoção, ou agressão, ou exílio, ou destruição. Tem que ser debatido. Eu acho que uma coisa importante que o incêndio da estátua do Borba Gato, parece um auto de fé, né? Parece uma queima de bruxas, inclusive, né? Eu acho que a coisa mais importante ali é não deixar o debate morrer, né? E aproveitar o debate, que é para construir, beleza, como é que a gente quer a nossa praça pública? Acho que é esse o ponto. Como é que a gente quer a nossa praça pública para lembrar do passado? O que as comunidades... O que as periferias brasileiras querem de monumentos? Essa pergunta já foi feita,
A gente sabe que alguns grupos não gostam de determinados monumentos. Mas já se perguntou o que vocês querem para relembrar? Acho que é essa questão que a gente também tem que pautar, né? No debate antirracista, ouvir aqueles que sofrem com o racismo e perguntar o que se precisa é fundamental. Assembleia Legislativa de São Paulo. O projeto de lei 404 de 2020, do ano passado, da deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL, pretende proibir homenagens a escravocatas e prevê a retirada de monumentos, estátuas e bustos já existentes para o seu armazenamento em museus estaduais, com o objetivo de preservar o patrimônio histórico. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais já estão desenvolvendo projetos semelhantes. É uma iniciativa interessante, Maria Helena. Com certeza. Se ela suscitar um debate, será importantíssimo. Sai na imprensa, sai nas redes, o pessoal, como está todo mundo muito polarizado, né? Faz aquelas discussões, às vezes, muito malucas, né? Que a história é um negócio congelado, que a história confundem a história com a narrativa de uma certa história, mas tudo isso promove, né? Eu só queria fazer uma observação que, na verdade, a atuação de grupos antirracistas voltados para a consciência de nomes de ruas, monumentos e acidentes geográficos é muito antigo. Na Europa, por exemplo, são monumentos. Eu participo de um na Suíça, desde 2006. Porque, só contando para vocês, eu fiz um trabalho com uma coleção fotográfica racialista feita pelo viajante suíço-norte-americano Louis Agassiz, veio ao Brasil em 1865-66. E o Louis Agassiz inventou a fotografia racial, de nus. Bom, tinha feito uma coleção de escravos nos Estados Unidos e fez outra no Rio de Janeiro e outra em Manaus. Tem um movimento na Suíça, liderado por um professor de História do segundo grau, Hans Fassler, para retirar, porque um dos picos mais altos dos Alpes se chama Agassiz-Horn, o pico do Agassiz. Então, há um movimento antigo já para renomear com o nome de um dos escravos que ele fotografou. Isso aí já deu pano para manga. Tem uma artista que faz instalações pelo mundo. Ela fez uma pesquisa e encontrou que tem 200 acidentes geográficos no mundo e um na Lua, com o nome de Agassiz. Então, quando a gente está reiterando esses nomes de homens da ciência, nós reiteramos assim no nosso DNA, né? Tem Rua Agassiz lá no Rio de Janeiro. Ela, acho que em 2009, fez uma instalação, saiu vestida a cavalo, dizendo quem era o Agassiz. O pessoal não ligou muito. Então, esses movimentos, eles têm o seu timing, né? E esse é o momento, depois do incidente do George Floyd, explodiu. E agora é o momento que talvez a sociedade brasileira possa vir a discutir. Eu acho muito interessante esse projeto. E seria interessante que o campo progressista do país incorporasse na sua agenda também essa discussão. Olha, agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com Frank Valverde. Frank, quais as matérias que mais bombaram no nosso site? Então, João, o nosso site é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá tem muito conteúdo interessante que eu convido a todos e a todas para visitarem. Lá tem, por exemplo, uma matéria que fala, que é uma das mais lidas, que Brasil, com 14 milhões de famílias na pobreza extrema, a fome volta à mesa. Isso é terrível, ainda mais com a pandemia, que isso acabou agravando mais ainda essa situação. E voltamos ao mapa da fome, né, Franklin? Infelizmente. Sim, infelizmente, Joel. Outra
outra matéria que tem sido bastante lida é genocídio no Brasil, mais de 70% da população indígena brasileira foi morta. Essa é uma outra matéria também que mostra, que vai um pouco, de uma certa forma, dialoga com o que nós estamos discutindo aqui hoje, as populações originárias, os escravizados, enfim, isso está diretamente ligado à questão da nossa pobreza e à questão também desse genocídio que continua ainda, de uma certa forma, continua Sim. com as mortes da Covid. E a matéria que eu quero destacar é uma matéria que foi escrita pela Isabela Alves, que é a seguinte: mulher resgatada de trabalho escravo comemora aniversário pela primeira vez. Olha só que absurdo, né? Essa matéria escrita pela Isabela, ela conta a história da Madalena Giordano, uma mulher negra de 38 anos que viveu durante 38 anos em situação análoga à escravidão em Pato de Minas, né? E ela comemorou agora pela primeira vez o seu aniversário desde que era criança. Olha o absurdo que era, de como ela era tratada por essas pessoas aí, né, que não a tratavam como pessoa, né? É extremamente triste isso e indignante e revoltante o que aconteceu. Nessa história toda, o que é positivo é que no dia 13 de julho ela conseguiu fechar um acordo trabalhista com a família, nem vou citar o nome dessa família, né? E nesse acordo ela recebeu um apartamento, né, avaliado em R$400 mil e 600 mil, né, 460 mil, avaliado em torno disso, e um carro no valor de 70 mil. Né? Quer dizer, é o mínimo que essa família pode fazer para, né, se a gente for pensar, é o mínimo, para dar um certo conforto depois de 38 anos vivendo de forma análoga à escravidão. Com esse tempo, não precisa fazer nada. Franklin, é uma sociedade civil. Quantos casos que nós não conseguimos cobrir e que existem no nosso país, né? É verdade. Esse veio à tona, né? Mas serve de exemplo e serve de alerta para quem viva nessa mesma situação. Ou quem sabe de pessoas que vivem em situação análoga à escravidão, denunciarem. Isso ninguém pode ficar calado. Ninguém pode ficar calado. Tem que denunciar. Soube de um caso assim, denuncie. Porque através da denúncia, através de casos como a da Madalena Giordano, né, sendo revelados, que a gente vai mudar essa situação na sociedade brasileira. Ô Franklin, você já quer emendar falando das campanhas? Nós já temos 10 minutos de programa. Perfeito. E aí eu queria distribuir para os nossos convidados. É verdade. O Observatório do Terceiro Setor desenvolve algumas campanhas. Tem uma que nós já desenvolvemos há alguns meses, que é muito importante, chama-se Observatório em Movimento. Do que trata o Observatório em Movimento? Nós procuramos ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e saber deles dicas e informações importantes de como melhor viver esse momento de pandemia que nós estamos vivendo e também a pós-pandemia, porque com certeza depois que passa essa pandemia o mundo será diferente. Não sei se melhor ou pior, né? Gostaria que fosse melhor, mas enfim, que será diferente, será. Disso não tenho dúvida. E uma outra campanha que é importante é que nós temos nós criamos uma ferramenta, uma nova ferramenta chamada Apoio Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. E eu convido a todos e a todas que visitem essa ferramenta, né, na internet, que é apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, apoie3setor.com.br. E já que estamos falando em internet, também convido a todos para visitar nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim como no YouTube, Joel. Muito bem, Franklin. Uma análise da agência pública realizada em 2017 com base em dados da plataforma OpenStreetMap revelou que o Brasil registra mais de 2.896 quilômetros de ruas com nomes de militares da ditadura, incluindo aqueles que estão entre os 377 apontados como responsáveis por torturas e mortes pela Comissão Nacional da Verdade. Maria Helena, eu quero te ouvir. Como é que é essa forma adotada para lidar com a ditadura militar e com aquelas pessoas que praticaram tortura e são homenageadas pelas ruas do Brasil? Olha, vamos fazer um elo entre a questão da escravidão, dessa interpretação histórica sobre o passado e essa realidade nossa, né? Muito próxima ainda, não estamos falando do século XVII, XVIII, né? Acontece que a história é construída, o que disse o Walter Benjamin,
né? A história é um anjo, né? Que o vento do progresso leva para frente, mas ele olha para trás. E quando ele dobra a cabeça para olhar para trás, o que ele vê? Um desejo de vencidos, mortos, e que a história só será plena quando todas as histórias daqueles que ficaram pelo caminho forem contadas. Então, nosso país teve uma ditadura que depois foi interpretada como dita mole, tivemos dificuldades terríveis e ainda temos, né? Estamos pagando pela Comissão da Verdade, que incomodou os militares, né? E essa história naturalizada aparece nessa realidade, né? De que nós vivemos rodeadas de nomes de militares. Essa nossa história, formação nacional, de escravidão, de massacre, de não inclusão, gera um certo tipo de sociedade, não de todos, mas um discurso de poder que se espraia, se enraiza em uma sociedade extremamente conservadora e autoritária. E nós temos que trazer, com o pouco de luz que nós ainda temos, né, tentar suscitar consciência. Quer dizer, nós não somos, longe de mim, eu sou uma historiadora, professora, mas o que eu posso, cada um de nós, né, trazer a consciência do quanto a história é importante, o quanto ela guia esse tipo de... o nome da estrada, o nome do monumento, tudo isso que nós achamos natural, eles nos amarram numa história extremamente conservadora e autoritária. Me espanta, e eu acho que até uma coisa positiva, pode parecer muito polêmico, tudo que está acontecendo, terrível, porque isso botou para fora um inconsciente do brasileiro, que ele ficava escondendo, e que ele é isso. E quem sabe agora que a coisa feia está para fora, a gente possa reagir de fato, frente a frente. É uma reação ao retrocesso que a gente vive no país, né? Exato, que não é retrocesso, aquilo lá estava escondido, as pessoas eram escravocratas, eram muito racistas, eram muito conservadoras, autoritárias, porque é uma sociedade construída em cima da ideia que o outro não é pessoa. O outro não é pessoa, não, só eu sou, né? É isso aí, Maria. Eu quero te ouvir rapidamente, Francisco, que eu estou fechando o programa, eu quero que vocês finalizem, mas antes, a respeito dessas homenagens que ocorreram no país, um número expressivo aí, de quilômetros de ruas em todo o país, homenageando militares, inclusive torturadores, né? Sim, eu acho que esse é um dos nossos piores aspectos. Eu acho que nós temos que enfrentá-lo com seriedade e de uma forma muito, muito decisiva, porque a grande questão é que nós vivemos num país, num momento em que a gente também está vivendo um negacionismo do que foi a experiência histórica da ditadura, que não é a mesma coisa de revisionismo, né? Não é uma revisão do passado. Na verdade, é dizer assim, bem, como eu não fui torturado na ditadura, então ninguém foi. Ou então, se alguém foi, alguém mereceu. Nós não podemos cair nesse abismo ético, que é achar que o fato de que a vivência social é uma vivência de múltiplas experiências, quer dizer, cada um de nós passa por uma coisa, necessariamente nem todo mundo é atingido da mesma forma pelos contextos, mas aqueles que foram, eles têm alguma coisa de mais para nos dizer. E quando a gente mantém essa legitimidade da memória dos nossos ditadores, dos nossos torturadores, porque são nossos, essa é a pior parte, eu concordo com Maria Helena, a gente aceitar que este é o nosso país, é o país que gera o racista, é o país que gera o torturador, e que nós temos que saber lidar com isso. E certamente não pode ser pelo prisma da aceitação, simplesmente, da naturalização. Pelo contrário, tem que ser por um prisma efetivo de debate, de retirada de nomes, sim, né? Eles têm que cair, né? E entender que isso faz parte da construção da cidadania no Brasil, como tantos países no mundo fazem, como tantos países, inclusive nossos vizinhos latino-americanos. Estamos quase no final do programa. Frank,
sua manchete final numa frase. Uma frase é a seguinte, Joel: temos que ouvir aqueles e aquelas que foram silenciados historicamente. É urgente que façamos isso. Esses atentados, digamos, né, entre aspas, como querem dizer, na verdade, foram uma manifestação contra o Borba Gato, servem para isso, para mostrar que há muita gente que precisa ser ouvida urgentemente. Maria Helena, bem curto, do que mais você tem medo nesse momento de retrocesso, de revisionismo histórico, enfim? Eu gostaria de fechar com a sua fala a respeito... Olha, o que eu mais temo é que a gente está tão apavorado e tão perplexo que a gente acabe perdendo a capacidade de reagir e a criatividade para entender que esse processo é o processo de limpeza. Finalmente, vamos botar para fora. Isso aqui é uma sociedade escravista, autoritária, racista, machista, e que nós temos que finalmente entender que sem cidadania, que a cidadania não é minha, sua, ou do Franklin, ou do Francisco, é de todos. Sem a cidadania de todos não existe cidadania e não existe país. O que mais importante você gostaria de deixar registrado, Francisco, e mais, qual é o seu maior medo nesse momento de violência de Estado, de retrocesso no nosso país? Nossa, você mencionou boa parte dos medos todos, né? E é difícil ter que escolher qual deles. Mas eu diria que talvez da gente não conseguir construir uma solução comunitária que seja de fato efetiva, mas que ao mesmo tempo entenda que é uma grande batalha, que não vai ser resolvida até 2022, não vai ser resolvida até 2030, vai precisar de muitos anos de compromisso efetivo com a sociedade democrática e com a manutenção da cidadania, em termos de liberdade política, mas também de acesso às riquezas sociais como um todo que esse país produz, porque esse país é fantástico, né? Só que a gente também tem os nossos colegas, assim, nossos compatriotas, que alguns não são tão ocupados com isso, mas a gente tem que trazer esse povo, né? Então, nesse momento é importante levar assuntos como esse. Sim, com certeza. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Maria Helena Machado, professora titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo, de Francisco Santiago Júnior, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação de Ensino de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa. Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, um tema importantíssimo: negacionismo e o cenário da saúde no Brasil. Não perca. Ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.